Olá, pessoa! Seja muito bem-vinda ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar sua timidez e expressão para você falar em público. Eu sou Elisan Correia e o episódio de hoje é como expressar aquilo que você pensa, né? Como? Gente, eu tô um pouco gripado ainda, tô com meu chá. Deixa eu tomar aqui. Não era pra fazer barulhinho, mas tudo bem, fez. Vamos começar aqui, eu coloquei algumas perguntinhas aqui para guiar o nosso podcast, né? Então, eu vou guiar por aqui, tá? O que que é? O que que é expressar o que você pensa, tá? Expressar o que você pensa é colocar em palavras aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você tem uma dúvida. E as pessoas geralmente confundem isso. Elas confundem expressar o que você pensa com falar o que você pensa. E tem uma diferença grande, tá? Quando a gente expressa o que a gente pensa, nós estamos fazendo um filtro, né? Como se usássemos uma peneira. Estamos utilizando de um filtro. Agora, quando a gente fala tudo o que pensa, é praticamente uma maldade, né? Uma verdade sem filtro é uma maldade. Então, você falar tudo o que você pensa, você abre caminho, abre margem aí para muito erro, tá? Muito erro. Então, quando você está expressando, você está interpretando. Você interpreta, é como eu falei, você tem uma peneira, né? Você pensa antes de falar. Você evita conflito, você se torna uma pessoa mais comunicável. Você controla a tua expressão. E quando você está simplesmente falando o que você pensa, você pode ser interpretado de maneira errada, você pode causar muita treta e você acaba se tornando uma pessoa, sabe, que aquela pessoa sem filtro, que a pessoa vai conversar e de repente você viu, falou assim, machucou as pessoas, você magoa as pessoas. Magoa. Então, essa é a básica diferença entre você falar o que você pensa e você expressar o que você pensa. Pode parecer igual, mas não é, né? Eu tenho um caso muito grande disso que eu acho que eu já contei por aqui, foi quando eu estava fazendo uma entrevista. Deixa eu tomar um pouquinho mais de chá aqui. Eu estava fazendo uma entrevista de emprego e essa entrevista de emprego era em grupo. E aí que caem as pessoas que dizem que só porque não são tímidas, elas falam bem em público. Falar bem em público, você precisa dominar duas coisas: a sua timidez e a sua expressão. Porque se você não domina a sua expressão, você vai falar besteira. Ou você não vai utilizar a tua voz de maneira correta, ou você não vai utilizar teu corpo, a tua comunicação, a tua linguagem. Quando você está se expressando dessa forma, de qualquer jeito, né? Eu não sou tímido, então tá aí, tá tranquilo. Você abre muita margem para erro. Então, se você não é tímido e você acha que, não, tudo bem, eu não sou tímido, posso fazer uma apresentação em público tranquilo, das duas uma. Ou você vai travar na hora, porque você nunca treinou e você é arrogante o suficiente para achar que você não precisa treinar, ou então você vai falar besteira. Você tem esses dois caminhos. E existe o terceiro caminho, que é você falar muito bem, porque você nasceu com aquele dom que você é nato. E mesmo assim, se você é bom nisso, por que você não pode melhorar? Né? Por que você não pode treinar para se tornar uma pessoa melhor? Né? Enfim, eu tava lá nessa entrevista de emprego, e aí as pessoas estavam perguntando, né? Se apresentando e tudo mais, e perguntaram para mim meu nome, essas coisas assim. E como eu me via daqui 5 anos, né? Como que você se vê daqui 5 anos? E pelo fato de eu não estar nervoso, minha timidez estava lá embaixo, só que eu não tinha tanto controle da minha expressão. Faz um tempo isso já. Eu não tinha tanto controle da minha expressão. E aí eu peguei assim, não, sou Elisandro, não sei o quê. Como que você se vê daqui 5 anos? Como eu me vejo daqui 5 anos? Ah, cara, daqui 5 anos eu me vejo fazendo teatro, fazendo o que eu gosto, trabalhando com arte, isso, aquilo. E aí eu comecei a falar simplesmente o que estava vindo na minha cabeça, sem filtro nenhum. Sem levar o contexto, sem entender que eu estava numa entrevista de emprego. E por mais que, né, não sou tão legal, na entrevista de emprego os dois lados mentem. Ou ocultam informações. E pelo fato de eu não estar tímido, eu tava, nossa, não estava nem prestando atenção na minha expressão, então eu estava simplesmente falando, né? A linguagem estava rolando solta ali, tava falando tudo o que eu estava pensando. E aí, quando eu me dei conta, eu só olhei pro lado, as pessoas estavam, tipo assim, me olhando assim, tipo, o que você tá falando, cara? Você não quer trabalhar aqui então? Tipo, daqui 5 anos você quer estar lá na praia, você quer estar em outro lugar? Você não tem noção do que você tá falando? Nossa, daí eu
sabe, eu percebi que eu tava falando besteira. Aí eu tentei consertar, mas já era tarde demais. E, né, a consequência foi eu não conseguir aquela vaga de emprego. Por lado foi bom, por outro não, né? Que eu queria aquela vaga de emprego, mas eu acabei me levando, acabou me levando à falta de expressão. Então, a falta de expressão, ela pega muita gente, ela pega você que é tímido e ela pega você que não é tímido. Então, expressar aquilo que você pensa vai muito além de você não ser tímido. E eu vou dar hoje dois fatores aqui, vou passar por dois tipos de pessoas, né? A pessoa que tem problema com a timidez e a pessoa que tem problema com a expressão. E eu vou dar uma solução para vocês, tá? Então fica aqui comigo que eu vou continuar aqui. Vamos lá, separei mais alguma coisa aqui. O porquê que é importante, tá? Por que é importante você expressar o que você pensa? Quando você expressa o que você pensa, você tem mais clareza, né? Você consegue ter mais resultados, porque você acaba se tornando uma pessoa que é direta, né? Você fala em público, então você aumenta a sua interpretação sobre você, sobre as pessoas que estão à sua volta, você acaba entendendo melhor os seus sentimentos, os sentimentos das pessoas, porque você aumenta a tua interpretação. E por que, que a gente deveria investir mais tempo, mais dinheiro, ou qualquer coisa que seja, para a gente aprender isso? Porque quando nós aumentamos a nossa interpretação, a nossa compreensão, a gente entende melhor as pessoas. E pelo fato de entender melhor as pessoas, nós conseguimos falar em público com mais assertividade. Porque você acaba entendendo o que as pessoas querem ouvir. Você acaba entendendo a forma de como falar com aquelas pessoas, seja da tua equipe, seja da tua família, seja de qualquer lugar, do teu colégio, da tua faculdade, não importa. Você acaba entendendo, então você melhora seu relacionamento com as pessoas. O falar em público vai muito além de você fazer uma palestra. As pessoas, eu costumo dizer que o falar em público é você se relacionar com uma ou com mais pessoas. E por que que falar em público a gente não consegue remeter, né? Falar em público a falar com uma pessoa? Porque o falar em público é a importância que você dá para aquele evento, a importância que você dá para aquela exposição. Então, se você está falando com uma pessoa que você gosta muito, a tua exposição vai estar alta. Você vai estar se expondo demais, você vai estar muito ansioso, você vai estar com um nível de timidez lá em cima. Qual a diferença, então? Se você está falando com uma pessoa que você gosta muito e tem um nível de timidez lá em cima, a tua falta de expressão está ali, está latente, você está muito preocupado, está muito ansioso, para você falar com 10, com 15, com 20, com 100 pessoas, com 1000 pessoas, praticamente a barreira ali é só de número, porque a ansiedade, o teu nervosismo vai ser o mesmo. Você vai falar com a pessoa que você gosta sobre um assunto muito importante. Ai, meu Deus do céu, a tua falta de expressão vai estar lá em cima, a tua timidez vai estar lá em cima. Então, basicamente, é só questão de número. O que importa o que vale mesmo é a importância que você dá para isso. É o teu sentimento. Quanto você despende de importância para aquilo, sabe? Então, não existe tanta diferença assim quando você pensa, vou falar para uma pessoa que eu me importo muito, ou vou falar para 100 pessoas que eu tanto faz, não me importo tanto, mas o número vai te deixar ansioso. É bem importante você ter essa noção. Falar em público é falar para uma ou mais pessoas, tá? Vamos seguir aqui. Deixa eu tomar mais uma golinha de chá. Resfriadinho, vozinha nasalada, coisinha maravilhosa. E vamos seguir. Então, quando a gente fala em público, nós conquistamos, nós vendemos mais, por exemplo, nós atraímos mais pessoas, nós conseguimos comunicar melhor, tá? Então, a gente consegue fazer mais amigos, consegue fazer melhores amigos, né? E por que expressar, de fato, aquilo que a gente pensa te faz conquistar mais? Porque nós somos feitos de relacionamento, né? Nós somos feitos de relacionamento o tempo todo. O tempo todo a gente está se relacionando com pessoas. O tempo todo nós estamos conversando, nós estamos com novas pessoas. Então, quando você domina essa arte de falar em público, essa arte de se relacionar melhor com as pessoas, você acaba atraindo melhores pessoas para você, né? Você acaba atraindo pessoas que têm que conversam, que comunicam a mesma coisa que você quer comunicar, sabe? Você acaba sendo mais direto, você acaba convencendo mais. E nós nunca fazemos nada sozinho. Nem no teatro, para pra pensar no monólogo. Poxa, tem escritor, tem o diretor, tem a pessoa que atua, tem a pessoa que vai ficar na técnica, tem a pessoa que vai ficar na bilheteria, que divulga. Cara,
Nada se faz sozinho. Você não consegue fazer as coisas sozinho. E por mais que você seja o Wise que consegue fazer isso sozinho, você teve que aprender com alguém isso antes. Então, de alguma forma, o teu aprendizado se derivou de outras pessoas, se derivou de outros lugares. Então, de qualquer forma, você não está aqui sozinho, você não faz nada sozinho. Então, é importante você ter essa noção de que relacionamento é muito, cara, tá muito ligado com falar em público, porque você consegue entender a interpretação, você consegue entender a expressão. Fica muito mais fácil para você interpretar o que as pessoas falam, interpretar o que as pessoas estão transmitindo com o seu corpo, com a sua linguagem corporal, né? Com a sua linguagem, com o seu vocabulário, e você consegue analisar isso em contextos diferentes. Porque às vezes a pessoa pode comunicar com você, tá só com você e falou uma coisa. E aí ela tá na frente de outras pessoas, ela fala aquela mesma coisa, só que de forma diferente. Ela fica nervosa ou ela não fica. Tudo isso está relacionado à interpretação. E interpretação não é atuação. Atuação é interpretação e um pouquinho mais. Só que interpretação não é só atuação. Existe muita coisa por trás da interpretação. Tá? Então tem essa noção, beleza? Outra coisa, você está assistindo isso aqui gravado, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo quais vídeos mais você quer aqui, que eu vou trazer uma série de vídeos para vocês. Eu estou melhorando do meu resfriado, então eu vou poder gravar mais, tá? Não ia ser legal ficar gravando com aquele narizão pingando, mas agora tá tudo melhor. Feliz ano novo também, né? Estamos começando o ano aí. Enfim, coloca aqui embaixo, comenta aqui, compartilha. E manda para seus amiguinhos mesmo que tem dificuldade de expressão, que tem dificuldade de interpretação, que é tímido, que quer falar em público. Isso aqui é para todo mundo, gente. Então pode mandar, seleciona aí 5, manda pros 5 aí e fala, ó, assiste esse cara aqui, dá uma força aqui pra esse cara, que esse cara é legal. Esse cara traz um conteúdo legal, bacana, bacaninha, bacaninha, tá? YouTube, Facebook, Instagram, Deezer, Spotify, tanto faz. Tô tudo aí, só procurar, Elisandro Correia, tá bom? E qual que é... Então, beleza. Qual que é o erro, qual que é o problema de você não expressar o que você pensa de uma maneira clara, né? De você ser mais assertivo. Você pode se tornar uma pessoa repetitiva. Você pode se tornar uma pessoa que... Sabe aquela pessoa que fica de rodeio? Rodeio o tempo todo, em todos os assuntos. Tem assunto que eu gosto de ficar de rodeio, mas é para perceber a minha expressão. E não é tipo assim, nossa, ele é foda, ele percebe a expressão. Não, sabe quando você fala assim, esse assunto eu vou dar uma enrolada? Aí você enrola naquele assunto. Nossa, tem vários assuntos com várias pessoas assim que eu gosto da presença da pessoa, então eu gosto de conversar. Então eu vou dar uma enrolada, porque aquele assunto que poderia ser um e-mail, que você resolveria em 5 minutos, eu estendo um pouquinho mais. E meus colegas, meus amigos aí sabem que eu gosto de me estender em alguns assuntos, mas é para não deixar nenhuma brecha. E eu faço isso com consciência, não é ser repetitivo e, sabe, fugir do assunto e ficar dando volta, e aí você é repetitivo, só fala daquele negócio, e você não consegue desenvolver. Não, é para prestar atenção mesmo, sabe? Prestar atenção. Enquanto você consegue esticar um assunto, você pega uma coisinha e estica, 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 estica. Então, falar em público está muito relacionado a isso. E como eu sempre falo, para você falar em público, você precisa dominar sua timidez e sua expressão. Então, se você não domina essa arte de você expressar aquilo que você pensa, você vai acabar não conseguindo falar em público, ou você vai ter uma grande dificuldade para você falar em público. Você não vai conseguir, tá? Então, as chances de você falar em público, elas são limitadas, digamos assim. Você vai reduzir demais essa chance de você falar em público, ou falar bem em público. Porque falar em público é como eu disse, se você não é tímido, você fala em público. Mas você fala bem em público, você vai falar asneira, entendeu? Então é importante você saber separar isso. Ter essa noção de que quando você fala em público, você tem que ter controle da sua timidez e da sua expressão. E pronto. Porque se você... Eu não quero ser repetitivo, mas se você não controla a sua timidez, você vai falar besteira. E pronto, tá? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Eu tive grandes problemas de expressão. E muitos alunos meus também. Porque, justamente, você tem dois caminhos, e eu já vou chegar lá. Dois caminhos para você ter esse problema de não conseguir expressar o que você pensa. Eu tive grandes problemas de interpretar os meus sentimentos, interpretar o que eu estava sentindo.
interpretar o que eu estava pensando. Então, meu problema era muito grande disso, de interpretar, sabe? De conseguir colocar em palavras aquilo que eu estava sentindo, porque não ficava claro na minha cabeça. E muitos alunos meus também são assim. Já outros conseguem pensar muito bem. Nossa, sabe o professor daquilo? Então, o professor daquilo pensa muito bem sobre determinado assunto, mas chega na hora de falar, não consegue passar o que ele está pensando. Ele fica confuso, ele fica se enrolando, e na cabeça dele ele tem uma clareza mental gigante, só que chega na hora ele não consegue. E são dois casos diferentes que eles levam ao mesmo problema. Os dois casos eles têm início diferente que vão levar ao mesmo problema. E eu era muito assim. Muito, 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 muito. Tinha muito problema com expressão, com interpretação, com expressar o que eu sentia, o que eu queria, o que eu pensava, de formular uma dúvida, sabe? De você estar na reunião, ou de você estar no teu colégio, ou qualquer coisa assim, e acontece aquilo, só que você não consegue colocar em palavras a tua dúvida. Você tá ali, tá, eu não entendi. O que você não entendeu? Tudo. Eu não entendi tudo. Não, tem uma coisa específica que você não entendeu ali. Vai ser tudo. Não, o que você não entendeu? Ah, não entendi aquela parte daquela outra que chega no resultado tal. Então, nossa senhora, eu tive muito problema com a interpretação. A interpretação de texto sempre foi um grande problema para mim. Sempre, 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 sempre. Ai, demais. E muitos alunos meus também. Muitos alunos meus tiveram muitos problemas. E você pode pensar assim: eu me expresso bem. E aí eu te pergunto, será? Será que você se expressa tão bem assim? E será que você não pode melhorar já que você se expressa bem? Porque pode cair naquele caso de, não, eu não sou tímido, eu falo bem em público. Será? Será que você fala bem em público mesmo? Ou você está tendo uma alucinação daquilo que você acha que é? Porque, já falei pra você, não ser tímido não significa falar bem em público. Não ser tímido é você não ser tímido, né? Você tem uma baixa timidez. Você tem. Agora, você ter controle dela é diferente. Porque eu sou tímido. Eu ainda sou tímido. Mas eu controlo a minha timidez. Tem assunto que vai me deixar tímido e tem assunto que não vai. Tem coisas que vai me deixar tímido e tem coisas que não vai. Então, tá aqui gravando com vocês não me deixa tímido. Mas eu tenho que controlar a minha expressão para não falar besteira. Principalmente porque eu tô aqui como uma posição de ensinar. Tô te passando um conteúdo, tô te ensinando alguma coisa, tô ensinando o que eu ensino com meus alunos. Então, quando você não controla a tua expressão, você abre margem para você educar errado. Você abre margem para você criar o famoso fake news, porque você interpretou alguma coisa diferente e aí você está espalhando. E se você tem uma posição de ensinar, se você tem uma posição de opinião grande, que as pessoas te escutam, que elas olham e aprendem com você, você tem que dominar a tua expressão. Até no dia a dia você tem que dominar a tua expressão, porque você chega lá na fila do pão, escuta uma coisa, chega em casa, replica, depois vai, na vizinhança começa a rolar solta aquela informação que você interpretou errado, então você cria uma bola de neve, uma simples coisa. Agora imagine se você tem uma posição de destaque de ensinar, se você é um professor, se você é um artista, se você tem uma voz, né, na sociedade. Então tem que controlar muito, muito, muito. Se você é um pai, se você é uma mãe, você ensina, você educa. Então você tem que controlar isso, gente. Não tira essa responsabilidade de você, não. Você precisa melhorar a sua interpretação, precisa melhorar a sua expressão, indiferente se você quer dar uma palestra ou não, pro seu dia a dia. E é o que eu sempre falo aqui, a gente tem que melhorar nosso dia a dia. Para melhorar pro nosso dia a dia, a gente tem que melhorar nós. Né? Tudo é treinável. Se você treina, você vai melhorar. Tosse. Vamos seguir aqui. Aonde mais que as pessoas erram, tá? Aonde mais que as pessoas erram? Aonde que as pessoas erram quando elas querem falar em público e elas não conseguem expressar o que elas sentem, o que elas pensam? Um grande erro de expressão é quando você tenta forçar. E eu vou explicar o que é isso, tá? Geralmente a gente tem um problema de comunicação, de falar em público na nossa sociedade pela falta de quem ensina, né? Na escola você não aprende isso, em casa você não aprende isso, no seu trabalho você não aprende, na faculdade, no cursinho técnico, em lugar nenhum você aprende isso.
você aprende a falar em público. Existem cursos de oratória, sim, existem cursos de persuasão, existem cursos de venda, mas curso de falar em público, e o falar em público é o que eu sempre digo aqui, é para uma ou para mais pessoas, é a questão de você ter melhor interpretação, de você interpretar o que a pessoa quer, interpretar o que você quer, interpretar o que os dois querem, e você conseguir comunicar aquilo. Comunicar de uma forma simples, clara e objetiva. Então, onde as pessoas mais erram, primeiro é pela falta de aprendizado. Não tem onde ensine com clareza, né? E, em segundo, elas erram por tentar forçar. Quando você está expressando em público, né? Tá, vai lá, tá tentando falar em público e a tua cabeça tá uma bagunça. Tá uma bagunça porque você não teve tanta clareza assim, né? Você começou a falar e aí as coisas começaram a bagunçar, começou a embrulhar na sua cabeça. Cara, não força. Não força, porque forçar vai te trazer ansiedade. A ansiedade é a melhor amiga da timidez. Então, quando você aumenta a sua ansiedade, você aumenta a sua timidez. E quando você aumenta a sua timidez, você tem falta de expressão. Você perde o controle sobre a sua expressão. E quando você perde o controle de sua expressão, você não consegue falar em público direito. Às vezes você trava, vai te dar o branco, vai te gaguejar, sabe aquela pessoa que fica mais é porque assim funciona. Cara, ela tá buscando as palavras na cabeça dela, não tá vindo. E por mais que ela tenha preparado aquela apresentação, por mais que ela tenha pensado em como que ela vai conversar, como que ela vai se comunicar, como que ela vai falar, ela não consegue transparecer a clareza mental dela. Ela tem aqueles pensamentos que ela não vai conseguir traduzir para o dia a dia. Ela não vai conseguir traduzir para a expressão, para a apresentação dela. Então, a pessoa tá lá, super tem uma dúvida, né, na reunião. Vai lá, levanta a mão, quando todo mundo olha para ela, bom, eu, 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 eu queria, a minha dúvida é, e a dúvida dela tá clara na cabeça dela. Só que no momento que ela levantou a mão, quando todo mundo olhou para ela, veio aquela ansiedade, veio aquela timidez, ela perdeu o controle. Perdeu o controle da expressão, da linguagem, né? Linguagem, nossa linguagem corporal, nossa linguagem de voz, nosso vocabulário, né? Então a pessoa perde o controle por isso. E são coisas que acontecem no nosso dia a dia, tá? Acontece no nosso dia a dia. Vamos seguir aqui com mais. Então, quando você não explica direito, ou você até explica direito, você explicou direito e a pessoa não entendeu, vai te trazer uma espécie de estresse, de raiva, sabe? Raivinha. Porque para você já está sendo uma dificuldade grande de explicar aquele assunto. Porque você está tímido ou porque você está com problema de interpretação e expressão. E aí você explicou, você, ufa, me livrei. E a pessoa não entendeu, você fica, poxa, eu expliquei tão bonito e você não conseguiu entender. Deixa eu explicar de novo. Daí você vai lá e explica de novo. Começa a explicar de novo. A pessoa, poxa, não entendeu de novo, pelo amor de Deus. Aí você explica de outra forma. A pessoa não entende isso. Essa falta de interpretação vai te trazer muita ansiedade. Você vai começar a tirar do prumo, né? Digamos assim. Vai começar a tirar da linha mestre que você já tinha traçado na sua cabeça de explicação. Você começa a explicar, a pessoa não entende. Você começa a explicar, a pessoa não entende. Você começa a explicar, a pessoa não entende. Vai começar a te dar um grau de ansiedade, de raiva, que vai te tirar a sua expressão, que vai fazer com que você fale em público de uma maneira não tão eficiente, não tão eficaz. Tá? Então, esse é um dos principais erros que você pode cometer, é você forçar. Porque daí você começa a forçar, e não tá vindo a clareza mental. Não tá vindo. As palavras estão tudo embaralhadas na tua cabeça e você força. Você começa a forçar, 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 forçar. Isso não vai resolver. Comenta aqui se você já tentou fazer isso. Comenta aqui se você já tentou forçar a sua comunicação e ela não resolveu. E se você tá pelo Spotify ou pelo Deezer, vai lá no meu perfil, Elisandro_JR, e comenta lá pra mim, tá? Manda no direct, enfim, manda a sua dúvida, manda a sua pergunta pra mim, que eu vou te responder, tá bom? Então, beleza. Eu já entendi, né? Nós temos alguns problemas de comunicação, nós temos alguns problemas de expressão, de interpretação. E por onde que eu posso começar? Se não é forçar. Se forçar a eu tentar falar em público não vai me ajudar. Como que eu posso resolver isso? Nós temos alguns caminhos, tá? Nós temos alguns caminhos.
E a primeira coisa que você precisa identificar é o porquê. Por que que você não está conseguindo expressar? Você não está conseguindo expressar porque você está tendo uma dificuldade, por exemplo, você tem uma clareza mental, né? Você consegue colocar em palavras. Você está ali, você consegue explicar, né? Eu consigo explicar. Eu consigo colocar em palavras aquilo que eu estou pensando, eu consigo deixar claro, tá tudo legal. Mas chega na hora de falar, quando vai falar, quando as pessoas olham para mim, eu travo. Quando as pessoas olham para mim, eu gaguejo. Quando as pessoas olham para mim, dá branco. Quando as pessoas, quando eu começo a gravar o vídeo, eu coloco um play ali, trava. Se você tem esse problema, a solução é uma. Agora, se você não consegue nem pensar direito, se você não consegue nem traduzir aquilo que está passando na tua cabeça, tanta informação, são tantas coisas que estão passando na tua cabeça, tantas coisas que você começa a ficar nervoso, né? Você não pensa, você pensa, poxa, eu tento explicar aquilo que eu quero, mas eu não consigo. Eu tento colocar em palavras aquilo que eu estou pensando, mas as palavras não vêm, não formam as palavras na minha cabeça. Não consigo montar um bom vocabulário para expressar aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou, sabe? Não vem, eu não consigo. Então são duas coisas, são dois caminhos que vão levar ao mesmo problema, só que a origem deles é diferente. Por exemplo, eles vão levar ao mesmo caminho, que é timidez. Porque quando você está no meio de uma explicação e você começa a fugir as palavras, você começa a ficar tímido, porque a tua ansiedade vai aumentar, a tua timidez vai aumentar. Então, quando você começa a explicar alguma coisa e começa a fugir as palavras de vocês, começa, sabe, o branco, ou você começa, bom, porque isso deriva daquilo que, não, não, desculpa, não é assim, ah, isso vai começar a te trazer uma ansiedade. E pode ser para uma palestra, pode ser para um relacionamento, pode ser para você pedir para pessoa para sair ou para um TCC, tanto faz. Tanto faz. O que importa é que você está se expondo. E quando você está se expondo, não importa se é para uma ou para 15 pessoas. A vergonha só é menor, né, quando é para uma. Você está passando vergonha só para uma. Mas quando a importância que você dá para aquela uma pessoa é gigante. Então vai te deixar triste, vai te deixar ansioso, você nunca mais vai querer fazer aquilo. Vou chamar a pessoa para sair. Aí você vai chamar a pessoa para sair e começa a travar. Vou fazer tal coisa. E você vai fazer tal coisa, vai fazer uma apresentação. Vou pedir um emprego, vou pedir um aumento. Vou falar hoje na reunião, na empresa. Vou dar minha ideia. Vou levantar a mão. Vou fazer. Cara, tudo que você precisa se expor, você tá correndo risco. Na tua cabeça tem um alerta gritando ali, falando assim: cara, o que você tá fazendo? Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Tá se expondo, para com isso. Então, tudo que você precisa, tudo que você tem que se expor, bater uma foto, tô lá nas pirâmides, lá vou bater uma foto, nossa, mas aqui vão pensar, vão rir de mim, vão falar, nossa, olha, ele é blogueirinho, olha isso, olha aquilo. Vou viajar, vou bater foto da minha comida, não, vão pensar, tudo isso é exposição. Tudo sempre é exposição, sempre, 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 tá? Então, a gente tem dois caminhos aqui. Deixa eu tomar mais um chá. Beleza. Entendi que os dois caminhos são diferentes, né? O início, por exemplo, o início de que você não consegue expressar, quando você não consegue expressar com clareza, você não consegue nem traduzir aquilo que está na tua cabeça, o início dele é a falta de expressão e interpretação. E quando você tem tudo bonitinho na tua cabeça, você consegue expressar muito bem, você consegue bolar todo o plano, né? Vou falar desse jeito, vou fazer assim, vou fazer assado. Aí chega na hora, você trava, o teu problema não é interpretação e expressão, o teu problema é timidez. E como eu já falei, a timidez leva à ansiedade, a ansiedade leva à falta de expressão. Então, a falta de expressão vai ser relacionada para os dois. A causa sempre vai ser a mesma. Sempre vai ser a falta de expressão e não vai conseguir falar em público. Sempre. Mas o início dela não. Então, tipo assim, o que acontece no final é sempre a falta de expressão. Mas o que pode começar pode ser timidez ou pode ser falta de expressão mesmo. Falta de interpretação. Interpretar o que você pensa. São dois casos diferentes. Eu quero que você comente aí qual que é o seu caso. Coloque aí qual que é o seu caso. Ou você é muito tímido e chega na hora e você trava, ou você não tem muita interpretação e expressão, você não consegue traduzir aquilo que está na tua cabeça e logo você não consegue colocar em palavras. Não consegue nem começar a falar. Diz aí pra mim qual que é o seu maior problema desses dois, que eu vou te dar uma solução aqui agora.
beleza? Deixa eu só achar ela aqui. Para organizar, né? Então vamos lá. Cada uma tem uma solução, ok? Então, ou você é muito tímido, ou você é muito ansioso. E quando você é muito tímido, você antecipa as coisas. Você alucina o que as pessoas estão pensando sobre você, né? Você começa a imaginar que as pessoas estão te julgando. As pessoas não estão pensando. Isso vai tirar a tua concentração e vai fazer com que você saia daquela linha que você estava seguindo. Vai deixar tudo bagunçado. O teu raciocínio vai ficar maluco, a tua expressão vai ficar doida, você não vai conseguir falar com clareza aquilo que você estava prestes a falar. Então o problema que você tem que tratar não é a expressão, é a timidez, tá? Agora então, se você tem um problema, que é uma falta de interpretação, que é, no caso, você não consegue nem pensar direito, você não consegue nem traduzir aquilo que você está pensando, o seu problema é a falta de expressão e você precisa tratar a falta de expressão. São dois casos diferentes que você precisa tratar com duas soluções diferentes, tá? E eu vou te dar uma solução aqui, que é uma solução para quando te falta clareza, tá? Quando você não consegue juntar aquelas palavras e formar uma frase. Quando você não consegue, tem muita informação na tua cabeça, você não consegue juntar tudo aquilo e deixar claro aquilo para você conseguir expressar, tá? É falta de clareza mesmo. Você não consegue traduzir para uma linha de raciocínio legal para que você consiga expressar, beleza? Então, é uma solução simples, é uma ferramenta bem simples. Eu vou querer que você pegue uma folha de papel e se você está assistindo isso aqui ou escutando esse podcast e você está fazendo outra coisa que você não possa pegar uma folha de papel agora, eu quero que você pause esse episódio. Ele vai escutar outro episódio, vai fazer qualquer outra coisa, mas você não siga, tá? Não siga aqui, porque eu preciso que você pegue uma folha de papel. Porque se você passar pelo exercício só me escutando, depois você vai ficar com preguiça de fazer. E é um exercício bem simples, mas eu tenho certeza, convicção que isso vai te ajudar, tá? Então, pausa o vídeo. Se você não tem uma folha de papel, não consegue pegar uma folha de papel agora perto de você, uma folha e uma caneta, e depois você volta aqui e escuta. Agora, você que está aqui comigo, pegou a sua folha de papel, você vai fazer o seguinte. Um exercício simples de interpretação, tá? E o que a gente precisa entender é o mantra que eu sempre tenho aqui no canal, que é tudo é treinável. Tudo, absolutamente tudo. Tudo treinável. Então, se você quer melhorar sua expressão e sua interpretação, você precisa treinar, tá? É treinável. Você consegue treinar a sua interpretação, sua expressão. Eu tinha muita dificuldade de me expressar. Não conseguiria estar aqui hoje fazendo uma live se eu não tivesse treinado. Não conseguiria estar fazendo um episódio aqui. Não conseguiria falar em público. Porque eu tinha muito problema com expressão. Muito problema. E aí, quando eu entrei no teatro e comecei a melhorar a minha timidez, porque eu também era tímido, ainda sou tímido. Então, quando eu comecei a melhorar a minha timidez, a minha confiança foi aumentando e a minha falta de expressão também. Engraçado isso, né? Porque como eu não tinha tanta timidez, eu não tinha tanto controle da minha expressão. Então, poxa, tanto faz. O que importa é falar, né? Tem muita gente que o que importa é ir lá e fazer. Mas o ir lá e fazer, ir lá e falar, pode correr um grande risco de você estar falando besteira, de você simplesmente abrir a boca para falar qualquer coisa, de você não controlar aquilo que sai da tua boca, não controlar a sua expressão corporal. Eu sou um cara grande, cara. Se eu não, meus amigos sabem, antes eu não controlava, era aquele tapa nas costas assim que, sabe, deslocava a nuca da pessoa, porque não controlava. Não controlava, espaçoso, sou uma pessoa grande, cara. Tenho 1,85, bicho pesado, mais de 100 quilos. Então você entende que o cara é grande, não é pequeno. Tá? Então vamos lá pro nosso exercício aqui de interpretação. Para não se estender muito, tá? Pegou a folha de papel, você vai pegar uma folha de papel em branco. Pode ser um caderno, pode ser qualquer coisa. Uma folha de pão, um papel higiênico, alguma coisa que você consiga escrever. E uma caneta. Tá? E você vai escrever 15 palavras aleatórias, e as primeiras palavras que vieram na sua mente, 15 palavras aleatórias sobre um contexto. Por exemplo, você quer, você quer pedir um aumento, ou você quer falar com a pessoa que você gosta, quer chamar ela para sair, ou você quer fazer uma apresentação do teu TCC. Isso é um pouco mais longo, né? Mas digamos que você queira fazer uma apresentação no seu trabalho.
Ou digamos que hoje eu vou fazer determinada pergunta. Né? Nossa, nós estamos começando o mês, estamos começando o ano, e eu preciso fazer uma pergunta muito importante, só que eu tenho medo de travar. Eu vou convidar a pessoa para sair, só que eu tenho medo de travar, tenho medo de gaguejar, tenho medo de dar branco sobre o que vou falar na hora, o que vai acontecer. O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel, vai escrever 15 palavras em 15 palavras ali, 15 palavras aleatórias relacionadas a esse tema. Tá? Eu até escrevi um exemplo aqui. Digamos que você quer chamar alguém para sair, mas você está com medo, né? Então você vai colocar 15 palavras, como sair, comigo, bar, sexta, gosto, você, inspira, olhos, roupa, tempo, legal, bonito, conversar, amigos, lindo, coisas que você remete à pessoa, sabe? Sorriso, cabelo, cheiro, isso, aquilo, você coloca as coisas que você gostaria de falar. E aí, quando você terminar de fazer isso, você vai colocar, vai tentar formular uma frase, tá? Você tem essas palavras aí. Agora eu quero que você pause esse vídeo e faça essas palavras, se você não conseguiu, porque é difícil, tem gente que não consegue raciocinar enquanto escuta. Então pausa o podcast aí, pausa isso e escreve as 15 palavras, não menos que isso, 15 palavras. Não mais que isso também, 15, exatas 15. Vamos, pausa. Pausou? Agora que você voltou, tá aqui comigo. O que você vai fazer? Você vai tentar formular frase com isso. Você vai pegar essas palavras, por exemplo, a palavra que eu tenho de exemplo aqui, das minhas, ó. Você me inspira, gosto dos seus olhos, te acho legal. Tem um tempo que eu gosto de você. Quer sair para conversar comigo? Beleza, a frase não precisa ser exata, precisa, nossa senhora, é um gentleman falando. Não, a frase só precisa conectar as palavras. Eu preciso que você conecte as palavras e a frase, ela precisa ter um sentido mínimo, né? Você não pode falar olhos, cabeça, barriga, nariz. Não, ela precisa ter um sentido, como se fosse uma conversa, tá? Você vai lá e beleza. Juntou essas palavras, agora você vai fazer outra, tá? Você vai formular outra frase. Vamos lá, outra frase que eu tenho aqui. Pam, pam. Você quer sair comigo e uns amigos no bar na sexta? Outra palavra, você vai fazer outra frase, você vai formular outra frase. Você vai pegar essas mesmas palavras com o mesmo contexto, só que outra frase. É outra maneira de falar aquilo que você já está falando, beleza? Então você vai lá. Tem um bar legal que eu vou com os amigos, gosto de conversar com você, você é legal, linda, quer sair comigo na sexta? E assim você vai fazendo, cara. Pode ser para qualquer coisa, pode ser para pedir um aumento. Você bota as palavras-chave para pedir um aumento. Esforçado, expertise, dedicado, aumento, dinheiro, família, tempo. E aí você liga isso, você fala assim, já tem um tempo que eu tô aqui me esforçando, me dedicando, e eu acho que é a hora de um aumento. Eu acredito que eu preciso de mais responsabilidade, sei lá. Enfim, você coloca as coisas que tem a ver com aquelas palavras que você ligou, você transforma numa frase. E você vai fazer isso de 5 a 10 vezes. Você precisa trabalhar, você precisa trabalhar a tua interpretação. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse assunto que você está com muito medo de você ter esse problema de expressão, você está há um tempo já ansioso com isso, você vai pegar essas palavras, vai pegar um caderninho, vai sentar ali e vai escrever de 5 a 10 frases com essas 15 palavras. E não é para repetir. Muda o contexto. Não muda o contexto, mas muda a forma de você falar. O contexto é sempre o mesmo. É pedir para sair, é pedir um aumento, é fazer minha apresentação, é vender mais, é melhorar isso, melhorar aquilo. Tanto faz. O que importa é você melhorar a sua interpretação. E você só vai melhorar a sua interpretação se você fizer o exercício. Se você não treinar, só ficar assim, não, ouvi, entendi, vou fazendo na minha cabeça. Não é a mesma coisa. Nós somos visuais, por mais que você fale assim, não, eu não sou tão visual assim. Nós somos visuais. Nós aprendemos mais quando nós fazemos um resumo. Escuta um livro, lê um livro, para você fazer um resumo depois, para ver se você não vai aprender mais. Você aprende mais. Então você precisa colocar aquilo no papel, tá? Bota no papel para ficar mais fácil, pra você ter mais clareza mental. E depois não vem ficar reclamando aqui, você fala, nossa, Elisa, eu não consigo me expressar direito. Você fez exercício?
Não, não fiz uma, duas vezes. Não, cara, você tem que fazer 10 vezes. As pessoas que têm uma facilidade para se expressar, elas têm essa habilidade, naturalmente, nasceu com elas, já está no DNA delas. Elas já conseguem falar bem sem timidez, sabe? Elas já falam bem em público. Mas você pode melhorar. Se você é uma dessas pessoas, eu acho difícil, a pessoa que já fala bem, ela não procura esse tipo de conteúdo, mas por acaso caiu aqui para você, melhore. Se você falar bem, você pode falar muito bem. Você pode ser um excelente orador, tá? Então treina, porque eu não era assim, eu não conseguiria estar aqui fazendo uma live, não conseguiria ensinar as pessoas, não conseguiria dar aula, não conseguiria muita coisa que eu consigo hoje por simples ferramentas de interpretação. Me ajudaram a interpretar aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava, e hoje eu consigo expor em palavras, colocar em palavras aquilo que eu estou pensando. Então, se o teu problema é limpar a tua mente, deixar com uma clareza mental, ter uma linha mestra de raciocínio, trabalha esse exercício. E depois vem aqui e me comenta aqui para mim o que você achou, que te ajudou, qual foi para que você usou? Você usou para falar em público, para quê? Para se expressar melhor com quem? Tá? Ah, foi para pedir um aumento. Não. Foi para pedir uma pessoa em namoro. Foi para conversar sobre um assunto delicado de família. Foi para isso, foi para aquilo. Tanto faz. Eu quero saber. Eu quero saber. Comenta aí. Mas tanto faz para que você usou. O que importa é você usar a ferramenta. Tá aí para ser usado, tá? E o que esse tipo de ferramenta, o que você se expressar melhor vai te trazer de benefício de verdade? Quais são os efeitos colaterais disso? Né? Qual é o efeito colateral de você falar bem em público? Primeiro que esse exercício ele vai aguçar a tua criatividade, né? Vai melhorar a tua linguagem. Porque você está expondo ali, você está fazendo um leque de linguagem, de palavras, de vocabulário para você conseguir utilizar ele em momentos diferentes. E coisas do dia a dia mesmo, tá? Coisas do dia a dia. Vai aumentar a tua interpretação. Pelo fato de você conseguir projetar uma conversa, vai facilitar muito na hora de você fazer ela. Porque quando nós. Existem várias pesquisas que mostram que quando nós simulamos alguma coisa, nosso cérebro ele não consegue entender muito bem o que é verdadeiro e o que não é. Sabe? Então, se você parar por uns 10 minutos e fechar o olho bem e ficar imaginando que você tá na praia, sei lá, você tá onde, bota uma musiquinha de praia ali, cara, teu cérebro vai imaginar que você tá na praia. Vai começar a sentir até brisa no teu rosto. Não tem brisa, mas ele vai começar a sentir. Nosso cérebro não consegue diferenciar muito o que é real do que não é. Já viu aqueles vídeos de pessoas naqueles óculos 3D? A pessoa tá lá, tá imersa, tá imersiva naquele jogo 3D e vem alguém por fora e encosta na perna dela. Ela não entende que aquilo não faz parte do jogo. Sabe? Aquelas pessoas que estão andando naquela madeirinha assim, lá no alto de alguma coisa, no óculos 3D. Quando começa a cair, ela não consegue raciocinar que ela tá num jogo e que ali tem chão, que não é chão. A pessoa fica maluca e se engana teu cérebro. Então, quando nós começamos a projetar a conversa, quando nós fazemos esse exercício que eu passei aqui, a gente começa a projetar, você, de uma forma ou outra, você ganha experiência para quando aquilo acontecer, você já tem mais tranquilidade. Você já, opa, eu já sei como que esse papo pode acontecer. Não vai acontecer da maneira com que você desenhou. Nunca, nunca. Quantas vezes você já não desenhou uma conversa, ela nunca ocorreu daquela forma. Mas pelo menos você ganhou mais experiência, você não ficou tão nervoso quando aquilo estava acontecendo. Porque você já se preparou antes. Então a preparação é fundamental. Esse exercício vai te trazer isso. Vai te trazer. Esse é um dos efeitos colaterais, né? É que você está preparado. Você não está pronto. Nunca vai estar pronto. Nem espere estar pronto. Mas você vai estar preparado. Preparado de verdade. Para falar em público ali, para se expressar da forma com que for, tá? E faz isso com outros assuntos também. Às vezes você não tem problema de falar de dinheiro, digamos. Mas você tem problema de falar de relacionamento. Tenta fazer com dinheiro para ver se você não melhora a forma com que você interpreta as coisas relacionadas ao dinheiro. Tenta fazer isso com qualquer outra coisa. E falar em público é muito vasto, é muito grande. Como eu sempre digo, não é só falar com uma pessoa. Cara, é a importância que você dá para aquilo. Então, se você está treinando ferramentas para você falar em público, você precisa ter na sua cabeça que você tem que dominar a sua timidez e a sua expressão para que você consiga falar em público, tá? Então, eu quero de verdade que você curta esse episódio aqui, que isso aqui ajuda o algoritmo a entender que você está gostando,
tá? Me ajuda a entender também que você está gostando desse tipo de assunto. Quero que você compartilhe isso aqui, manda pro seu coleguinha, fala assim, coleguinha, dá uma olhada aqui nesse vídeo aqui, ó, esse cara aqui, ó, tá com o nariz fanho, tá falando fanho, que ele tá com gripe, mas ele é legal, ele tem um conteúdo legal. Compartilhe pros seus amiguinhos, manda lá, e manda sua dúvida aqui também, que eu quero te responder, quero te ajudar, tirando suas dúvidas aqui, tá bom? É isso, gente, eu quero agradecer demais por você ter acompanhado o episódio até aqui. Esse foi o episódio do Falar em Público Sem Timidez. É o primeiro episódio, por incrível que pareça. E um grande beijo na sua alma e até a próxima, tá? Até mais.